para mais um vídeo de hoje. Vamos continuar na campanha sobre Naamã, amém? Vamos continuar na campanha sobre Naamã. E nós vamos falar sobre o mergulho 2. Vamos fazer a continuação. E a continuação aqui dá um tema, né? Por exemplo, eu coloquei aqui família, sentimentos, amizades e influências. Por quê? Porque tem que ser um mergulho completo. Eu vou dar como sugestão, né? Que foi um dos mergulhos que eu tive que ter. Primeiro, mergulho familiar. Sobre sentimentos. Às vezes sua família ela veio de padrões que Deus ele não se agrada. Por exemplo, o que eu vou ler agora é Gênesis capítulo 12. E você vai ter que sair de todo padrão que não seja da vontade de Deus, sabe? A Bíblia é totalmente contra a nossa própria vontade. A gente vai ter que aprender a fazer o que Deus quer. Sobre família, faça as pazes com a sua família. Se você não conversa com alguém da sua família, faça as pazes. Você não precisa conviver, viver 24 horas. Você precisa falar, você precisa fazer as pazes. Primeiro o mergulho foi sobre fazer as pazes com Deus. E você fazer as pazes com as pessoas para você poder preservar os seus sentimentos e receber as bênçãos de Deus, sabe? Porque se você guardar mágoa, você guardar raiva, você guardar rancor, Deus não vai te fazer prosperar, vai ficar tudo travado, sabe? Então peça a ajuda de Deus e Jesus vai te ajudar, amém? Peça, Senhor, me ajude a liberar perdão, me ajude a não guardar mágoa. No livro de Jó, capítulo 42, fala que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E as atitudes dos amigos de Jó não eram nem atitudes de amigos, né? Porque um amigo dele pensou que ele estava naquela situação porque ele pecou. Cada um deu o seu questionamento, né? Mas somente Deus sabia o verdadeiro motivo de Jó estar passando por aquilo. Então Jó teria todos os motivos para ser um derrotado, sabe? Para ser alguém que se revoltasse contra os seus amigos. Não falar, ele poderia falar, eu não vou orar não, que eles se levantaram contra mim, nem sabia o que eu estava passando. Porque na verdade só quem sabia o que Jó estava passando era Deus e o inimigo, né? Porque foi ele que deu a ideia de fazer aquilo. Mas Deus permitiu, porque Deus sabia que Jó iria ser restaurado e que Deus ele iria ser glorificado naquela situação. E tem situação que Deus permite porque Deus sabe que você vai suportar e que o nome dele vai ser glorificado. Então preserve os seus sentimentos, sabe? Como é mergulho, como é humilhação, você vai ter que deixar toda a mágoa, todo o ressentimento, todo o ódio, tudo aquilo que não agrada o coração do Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que não agrada a Jesus. É por isso que você vai ter que mergulhar, porque não é fácil. Não é fácil, às vezes, você perdoar alguém que te faz mal, que só vive falando mal de você, um vizinho, sua sogra, sogras que nem falam mais com as noras. Por quê? Porque muitas vezes é uma péssima sogra. Tem nora também, né, que tem uma atitude péssima. A partir de hoje, perdoe sua sogra, perdoe sua nora, seu sogro, seja qual for o grau parentesco. Porque é muito difícil, muitas vezes, tem parente nosso que é da família, mas não tem as mesmas atitudes que Deus ele aprova, sabe? Pra mim tá gravando esses vídeos aqui sobre humilhação, o inimigo se levanta muito, sabe? Mas se Deus ele colocou esse projeto, né? Deus ele respalda, ele nos dá a vitória em todas as áreas, amém? E eu vou ler aqui Gênesis capítulo 12, que está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor tinha lhe dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 35 anos quando subiu de Harã. Eu vou ler aqui essa primeira parte e eu vou ler um outro capítulo também. Então aqui a resposta para você hoje, nesse segundo mergulho, vai ser você sair de tudo aquilo que desagrada a Deus. Deus ele falou para Abraão, porque Deus tinha um projeto na vida de Abraão, tinha uma promessa, um plano. Deus iria fazer Sara gerar. E Abraão iria ter um filho das suas próprias entranhas, não iria ser de Agar, que foi um jeito que ele arrumou, né? Então aquilo que Deus vai cumprir na sua vida vai ser do jeito que Deus falou, não vai ser do jeito que as pessoas falam, ou do jeito que você imagina. Vai ser melhor em nome de Jesus. Mas a partir de hoje, deixe Deus ele trabalhar na sua vida de uma forma completa. Mas a partir de hoje, deixe Deus trabalhar na sua vida de uma forma completa. Aqui Deus falou, sai de tudo aquilo que eu não quero mais que você esteja. Deus está mandando você sair. Sair da mágoa, sair do orgulho, sair do ressentimento, sair do ego. Porque esse sentimento vai travar tudo na sua vida. Nada vai andar pra frente. E talvez já esteja acontecendo, talvez já não esteja andando. Então sai de tudo aquilo que não agrada a Deus.
E realmente Abraão obedeceu, ó. Ele saiu da terra, saiu da parentela, ele obedeceu. Saiu da terra, saiu da parentela, saiu do meio, né, dos parentes, e foi para a terra que Deus ia mostrar, certo? Mas ele levou com ele Ló. E talvez você vai cumprir essa ordem de Deus por etapas. Você não vai cumprir tudo de uma vez. Mas o principal é que você saia em nome de Jesus. Peça ajuda, peça graça, Deus vai te dar graça. E se por acaso você estiver com o Ló na sua vida, ore a Deus para Deus te mostrar, amém? Antes eu tinha amizades que, mesmo sendo cristãs, dizia cristã na verdade, né? Elas falavam mal da vida dos outros, elas não tinham uma vida de consagração, não tinha mudança. Aí Deus usou essa passagem para falar comigo, falar, ó, você vai ter que tirar Ló da sua vida, não dá pra você querer novidade de Deus se você continua andando com pessoas assim. E eu simplesmente me afastei, porque eu preferi perder amizades, perder o que for preciso do que perder Deus, sabe? Deus é mais importante, Deus vale mais. Então muitas vezes você vai ter que perder amizades no trabalho, você vai ter que sair de tudo aquilo que Deus dele não se agrada. Um segundo mergulho, é um mergulho sobre família, sobre sentimentos, tudo aquilo que está vinculado à sua família, aos seus sentimentos, que estiver atrapalhando Deus de agir, Deus de fazer, Deus de operar, você vai ter que sair. Peça a Deus que te ajude nesse sentido, a mim Ele vai te dar graça, em nome de Jesus. E eu vou ler aqui também o capítulo 13, que está escrito assim, porque ele levou Ló. E quando você leva Ló, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que tirar ele, porque ele vai atrapalhar o seu chamado. Ele vai atrapalhar o que Deus tem na sua vida. Ló significa o nome escondido, aquele que está escondido. Tem amizade na sua vida que está escondido, tem parente seu que está escondido. E só tá ali naquele momento que não é para ajudar, só tá para atrapalhar os planos de Deus. Então às vezes você pensa que tá para ajudar, mas não tá. Por um momento possa ser que até ajude. Porque Ló era sobrinho de Abraão. Ló meio que ele supriu uma carência de Abraão sem pai. Mas Deus já tinha feito a promessa, falou eu vou fazer de você uma grande nação. Então era para Abraão viver como se ele já tivesse aquela promessa, sabe? E Deus ele esperou Abraão, nesse capítulo 13 aqui, agir. E é o que Deus está esperando você agir. Aqui, ó. Gênesis capítulo 13, e o versículo 6, que está escrito assim: e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda, no versículo 7, entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre nós, entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Escolheres a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, passaram-se assim um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês darei a ti, a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos Cavalhais de Manre, e estão junto a Hebron, edificando ali um altar ao Senhor. A imagem é clara. Deus só falou com Abraão, né? Quando Ló ele se separou. Então Deus ele só vai fazer um milagre completo na sua vida se você se separar de pessoas que não agradam a Ele. Então a partir de hoje, abre o seu coração, abre a sua mente, faça jejum, faça orações que Deus revela, tá? Jeremias 33:3 fala: clama a mim e eu te responderei, anunciarei a você coisas grandes e firmes que você não sabe. Então a partir de hoje Deus vai começar a revelar quem realmente está com você nessa caminhada e quem não está. E prepare seu coração, prepare sua mente, blinde os seus sentimentos. É por isso que você precisa jejuar, porque muitas vezes você pensa que a pessoa é tua amiga e não é. Muitas vezes você coloca a pessoa dentro da sua casa e não é sua amiga, sabe? Muitas vezes está disfarçada, como Ló estava, infelizmente. Como vocês viram aqui, ó, todo lugar para Ló escolher, ele escolheu justo Sodoma e Gomorra. O versículo é claro, fala que os homens daquela cidade eram maus.
Eram grandes pecadores diante de Deus. E você acha que com o tempo Ló não percebeu que eles eram pecadores e Ló continuou lá? E aquela cidade foi destruída. Talvez por um tempo Ló não sabia que aquela cidade tinha pecadores, mas será que para sempre ele não sabia? Até a destruição ele sabia. Então ele se acomodou lá e ele ficou para lá mesmo. Por quê? Porque é assim, as pessoas elas procuram aquilo que agrada a elas. Então, se Deus te agrada, continue procurando Ele. Tem pessoas que deixam Deus por causa de festas, por causa de bebida, por causa de pequenas coisas, até por causa de fofoca. Então, a partir de hoje, saia das calçadas das pessoas. A partir de hoje, saia de rodas de fofoca, saia de tudo aquilo que Deus não está. Porque Deus ele só vai trabalhar na sua vida se você mergulhar em todos os mergulhos. Aqui tá falando 7. Então, se é 7, é de uma forma completa. O 7 na Bíblia significa a perfeição de Deus, a maneira perfeita de Deus trabalhar, significa plenitude. Então, para você receber os milagres de Deus, você vai ter que viver uma vida plena. Porque também Deus não quer só te entregar Isaac. Deus, ele quer ser o seu Deus. Então, a partir de hoje, abre seu coração. Prepare sua mente para você receber o que Deus vai te mostrar. Porque logo no começo, quando eu fiz essa campanha que Deus começou a afastar a pessoa de mim, eu falei, ué, essa pessoa não disse que era minha amiga, nunca foi minha amiga. Nunca esteve comigo. Porque se não é amiga de Deus, não tem como ser tua amiga. Se não é teu amigo de Deus, não tem como ser seu amigo. Então, prepare a sua mente, prepare o seu coração, amém? Blinde os seus sentimentos, se blinde em oração. Porque você vai ter que se revestir, você vai ter que orar, jejuar, você vai ter que vigiar, Deus vai te mostrar, amém? Eu vou terminar com esse versículo aqui que eu comecei, que Deus ele fez uma promessa para Abraão. Olha, eu vou fazer você gerar aquilo que você não gera. E a palavra de Deus para você é, Deus vai fazer aquilo que você não pode, em nome de Jesus. Basta você continuar querendo obedecer a Ele de verdade, querendo servir a Ele de verdade. Tem milagres para quem obedece. Em Deuteronômio 28 fala que as bênçãos te alcançarão se você obedecer. Então, obedeça. Ouça a voz de Deus através da leitura da palavra. Ouça a voz de Deus através do jejum. Deus fala muito através do jejum. Vigie, esteja alerta. E se prepare, porque Deus vai tirar muitas pessoas da sua vida. Deus não vai permitir que fique limpo seu coração para você não se frustrar, amém? Você não querer se afastar da presença de Deus, porque Deus ele vai afastar. Quando Deus fala, ele afasta. Muitas vezes eu não entendia por que Deus afastava amizades de mim. Por que Deus afastava amizades. E eu só fiquei com amizades mais idosas. Logo mais na frente que Deus ele começou a me dar mais amizades novas. Eu não entendia por quê. Porque não adianta você querer servir a Deus, ter amizades do mesmo ciclo que você, da mesma idade, a pessoa te levar pro buraco, sabe? A pessoa em vez de te levar pra igreja, que na igreja é ali onde você vai aprender a servir a Deus de verdade. Então a pessoa está ali na igreja e deixa a igreja pra ir pra lazer, pra qualquer coisa. Claro que a gente não vai ser quadrado, nem não ir pra canto nenhum, só pra igreja. Não, nós vamos, mas vai ter um período que você vai ter que se afastar dessas coisas. Você pode ir mais na frente ir. Mas tem um período que você vai ter que ir pro deserto. Você vai ter que aprender com Deus, como Davi. Até o próprio Jesus foi pro deserto, passou 40 dias. Então vai ter momentos que você vai precisar passar por um deserto. O povo de Israel passou por um deserto. Claro que eles passaram 40 anos porque eles murmuravam. Mas você não vai passar 40 anos, porque você não vai murmurar. Em nome de Jesus, nessa campanha você só vai adorar. Coloque hinos na sua casa, mesmo se você não tiver forças. Blinde a sua mente, coloque hinos. Sempre esteja lendo a Bíblia, amém? Se prepare, porque esse mergulho aqui, ó, Deus vai mostrar coisas pra você que você não tinha ainda percebido com seus olhos naturais, aquilo que os seus olhos espirituais vão ver. Deus vai te mostrar em sonhos, Deus vai abrir a sua visão, você vai começar a entender o porquê que estava tudo dando errado, porque tinha pessoas erradas, assim como Ló. Ló ele escolhia tudo do jeito dele, não perguntava a Deus, não estava nem aí para a opinião de Deus, mas nós não. Nós nos importamos muito com a opinião de Deus, a opinião de Deus é tudo. A direção de Deus, a palavra de Deus é tudo, amém? Que Deus te abençoe. Siga a voz de Jesus, aonde a voz de Jesus estiver, vá. Não siga amizades, não siga pessoas, siga Jesus. Deus te abençoe. A partir de hoje, deixe Deus quebrar tudo aquilo que não agrada a Ele na sua vida, como seu orgulho, seu ego, deixe Deus tirar tudo. E receba o renovo de Deus, amém? Naamã, ele recebeu, com esse mergulho, a cura do caráter completo dele, recebeu a cura da lepra. E você também vai receber, amém? De uma forma completa, como diz o hino. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Mas Deus não cumpre obras completas se você não estiver completo, se você não estiver pronto, se você não estiver pronta, se você não estiver preparada, se você não estiver preparado. Então, através dessa campanha, você vai se preparar, você vai ficar pronta e Deus vai entregar aquilo que você não pode fazer. Que aqui, como na vida de Abraão, ele não podia gerar. Deus ele falou, através de Sara você vai gerar e não vai ser só um não, vai ser uma grande nação. Então Deus ele é capaz de fazer na sua vida não só o que você pede, mas ele é capaz de fazer além, amém? Tem um versículo que fala que Deus ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos.
segundo o poder que opera em nós. A partir de hoje, receba de Deus aquilo que você não consegue, mas ainda de uma forma melhor. Amém? Que Deus te abençoe. Continue com essa campanha, continue obedecendo a Jesus. Amém? Vai dar tudo certo para você, para sua família, vai dar tudo certo na sua empresa, vai dar tudo certo. Só continue com Jesus, porque Ele é o certo, Ele é o jeito certo de agir. Deus te abençoe. Sim, o Senhor me fez lembrar, né? Creio que tem pessoas que vai estar precisando de uma situação que aconteceu. Eu estava em trabalho de oração, né? Aqui no Nordeste tem uma círculo de oração, não sei como vai se chamar na sua região ou onde você está, porque cada igreja, cada denominação se chama de uma forma diferente. Círculo de oração é um trabalho de oração. E foi uma jovem, ela era jovem, né? Adulta, mas jovem. Foi lá nesse trabalho com algumas irmãs de outra igreja, né? Porque a igreja que eu estava, outras pessoas de outras igrejas iriam, né? Outros departamentos. Tá, aí essa jovem casada, ela foi pra lá, pra esse trabalho de oração. E eu estava junto com alguns outros jovens, outras meninas e alguns meninos, né? E quando chegou nesse trabalho de oração, tem tudo a ver com esse mergulho. Esse trabalho de oração, essa mulher tava chorando muito, sabe? E de repente Deus usou uma irmã lá, aquelas irmãs do coque de oração forte, daquela oração forte mesmo. Aí Deus usou aquela irmã, dizendo pra ela desarrumar, falou dessa forma: desarrume as malas, porque eu vou mudar o coração do homem. Dessa forma, eu vou transformar o homem, eu vou mudar o homem. Aí ela começou a ter uma crise de choro lá na frente da igreja, começou a chorar tanto. Aí Deus começou a usar essa senhora pra ela em particular, sabe? Eu só sei que nesse cenário, eu e os jovens que estavam lá, a gente começou a rir, porque foi uma situação assim tão diferente que eu nunca tinha visto Deus revelando desarrumar as malas. E no final da oração, aí começou, quando tem o final da oração, as pessoas começam a agradecer. Aí uma irmã foi agradecer, contando a situação que ela estava passando, né? Que o marido dela tinha saído para trabalhar e que ela arrumou as malas, que ela iria se embora, que ela iria embora e que ela só foi naquele trabalho de oração porque essa irmã chamou ela. Aí nesse trabalho de oração, Deus usou essa irmã para mandar ela desarrumar a mala. Não sei como foi que ela brigou com o marido, não sei o que aconteceu, né? A gente não tem que ficar entrando na vida dos outros, né? Não cabe a nós. Mas o interessante foi que nós todos começamos a rir, porque depois, né? Depois eu achei interessante, porque como Deus revela, sabe? E Deus, Ele é um Deus que restaura. Ela chegou naquele trabalho de oração pensando que iria se separar de vez do marido. Deus deu uma palavra de restauração, falou pra ela: desarrume as malas. Tipo assim, você não vai se separar, você vai ficar com ele porque eu vou transformar ele, eu vou mudar ele. E eu achei interessante que ela poderia ter ido pra muitos lugares, sabe? Mas pra onde ela foi? Talvez pra casa da mãe, de um pai, não sei. Mas ela ouviu a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, através daquela irmã que chamou ela pra ir pra igreja. E naquele dia, Deus mudou todo o contexto da história. Mudou toda a curva, né? Todo o caminho. Ela iria se separar, mas com aquela palavra, eu creio que ela obedeceu, que Deus não fala à toa. Ela não se separou. Então, olha como é importante você estar ao lado de pessoas de Deus, de pessoas que têm uma palavra de Deus. E eu achei interessante, naquele dia, os jovens que estavam lá, a gente deu risada, sabe por quê? Porque é fácil uma pessoa chegar em você e mandar você se separar, porque não sabe os danos que vai causar. É fácil uma pessoa chegar em você e falar: se separa do seu marido, se separa da sua esposa. É fácil alguém chegar em você colocando uma palavra de derrota. É fácil. Eu quero ver alguém chegar em você e dar uma palavra de Deus, como aquela irmã. Olha que coisa linda. As coisas de Deus são coisas assim profundas. Às vezes a gente não entende de imediato, sabe? Mas lá na frente você vai entender. E talvez, como aquela mulher, né? Ela arrumou as malas pra ir embora. Talvez você não arrumou as malas, mas você não quer mais continuar na presença de Deus. Você não quer continuar mais com Jesus. Mas a partir de hoje, faça essa campanha. Se liberte de você mesmo. Faça de tudo pra que você não arrume a mala, né? Desarrume. Continue com Jesus. E nós rimos, né? Mas depois, claro que as coisas de Deus são sagradas. A gente não pode rir das coisas de Deus, mas a gente riu da situação. Mas com respeito, né? Porque a gente tem que respeitar o que Deus faz. Mas eu achei interessante naquele dia foi a maneira que Deus agiu. Só Deus sabe o que aquela mulher estava passando. Só Deus sabe o que aquele marido dela estava passando. Só ela e ele sabiam o que eles estavam passando. E Deus também sabia. E é muito fácil alguém chegar em você e dar um veredito final, uma amiga, não sei. Mas a última palavra mesmo sempre é de Deus. E Deus deu uma última palavra e falou: não era pra se separar, desarrume as malas. E eu achei interessante porque Deus interviu, sabe que coisa linda. Pra ela já teria sido o fim pra ele, não sei.
Mas pra Deus não era o fim. E talvez você pense, a minha vida espiritual é o fim, eu não consigo mais servir Jesus. Eu já tentei todas as formas, mas não é o fim, amém? Essa situação não é o fim, porque Deus ele está dando ordem para que você desarrume as malas e você fique, amém? Deus vai te dar forças, assim como ele deu para aquela jovem mulher, né, aquela adulta. E Deus ele é fiel, amém? Só gaste o seu tempo, não gaste o seu tempo com coisas erradas, em calçadas, falando mal da vida dos outros, em rodas. O tempo que você vai gastar é falando mal de alguém, é o tempo que você gastaria, né, em rodas de fofoca, em calçada, muitas vezes nas redes sociais, olhando a vida dos outros, que você não vai ganhar nada. Você vai gastar fazendo um curso, você vai gastar lendo um vídeo que vai te ajudar, que vai te dar crescimento espiritual, você vai estar lendo um livro. O tempo que você gasta sendo um instrumento do inimigo, porque quando você olha a vida dos outros, você está sendo usada pelo inimigo, infelizmente. Ninguém nunca te falou isso, mas Jesus está te falando agora. Gaste o seu tempo com as coisas de Deus, sabe? Ajude alguém. Tente organizar sua casa, organizar aquilo que está desarrumado. Coloque as coisas em ordem. Se organize. Deixe Deus trabalhar na sua vida em nome de Jesus. E tudo aquilo que você arrumou, que não é da vontade de Deus, desarrume hoje em nome de Jesus. Mergulhe, amém? Continue mergulhando. Como ele abençoou, né? Aquela mulher deu um veredito final, ele é fiel para dar uma palavra final na sua vida. E não é uma palavra de derrota, é uma palavra de paz que não vai te causar dano, vai te causar paz em nome de Jesus. E esse mergulho vai trazer vitórias para você, vai trazer paz. Deus te abençoe.